Bora pra feira! Aqui é a agricultura familiar. Tem jambu, macaxeira, banana comprida. Tem abobrinha, girimum, cheiro verde, tucupi e goma pra tapioca. Tem muito mais! Plantando, tudo dá! E com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, a agricultura familiar abastece feiras, mercados e leva a produção pra mesa de todos os acreanos. Bora pra feira! Meu nome é Manuel Maria Paim, tá? Atualmente eu sou empresário, mas vamos recordando a minha parte de criança. É assim, eu nasci em Chapuri, eu sou chapuriense, nasci em 1953, em um localzinho, que é um bairro, eu não sei bem como era, mas chamava Mirassol, porque lá tinha uma fábrica de telha chamada Mirassol, e essa fábrica de telha pertencia ao Eurico Figueiredo, o pai da dona Eurico Figueiredo. Mas eu quero dizer assim, a minha infância em Chapuri foi uma infância como toda criança, no interior, jogando bola, jogando peteca pelo meio da rua, tomando banho no rio, nos igarapés. Então foi uma vida assim que eu posso dizer que eu tive uma infância feliz. E quanto à minha vinda aqui para Rio Branco, foi ocasionada pela própria família. Nossa família lá em Chapuri não estava financeiramente muito bem. Escola, você estudou agora? E por isso nós viemos para Rio Branco. Mas eu ainda fiz, na parte de estudo, lá em Chapuri, eu estudei o curso primário. Comecei iniciando na Escola Plácido de Castro, onde fiz o primeiro ano, segundo ano. E o terceiro ano eu vim aqui para Rio Branco e estudei aqui em Rio Branco no terceiro ano, lá na escola, ali no bairro 15, na escola do Dr. Carlos Vasconcelos, aqui no bairro 15. Só que no ano seguinte eu voltei para Chapuri, que foi o ano de 1967. E eu fiquei em 67 em Chapuri e voltei a estudar na Escola Plácido de Castro, onde eu terminei o curso primário, né, que atualmente chama Ensino Fundamental 1. E quando foi em 68, novamente, nós voltamos para Rio Branco, tá? Aí Rio Branco eu voltei, no ano de 68 eu ainda fiz aquele exame de admissão antigo, que era o 5º ano, que era o exame de admissão antigo para a gente entrar no ginásio, que seria o Ensino Fundamental 2 atualmente. Eu estudei isso no Colégio dos Padres, em 68. Então, a partir de 69, 70, 71, eu estudei no Colégio Acreano, que eu fiz a 5ª série, que aí já não era mais o primeiro ano ginasial, já passou a ser o 5º ano, 6º ano, 7º ano. Então, quando eu estudei o 5º ano, que era a 5ª série antiga, a 6ª série, eu estudei no Colégio Acreano. E a 7ª série eu fui fazer na escola Instituto de Educação, que é ali onde atualmente hoje é o SEB, naquele tempo funcionava ali. Escola normal. Instituto de Educação Lourenço Filho. E lá nessa 7ª série eu jogava bola lá na quadra, joguei muito. Nessa época tinha alguns amigos nossos conhecidos, como o Adalberto Queiroz, o Jonas. O Jonas é o reitor da UFAC. Mas tinha muitos outros, o professor Ribamar. Então foram pessoas que nós convivemos na nossa juventude, que nesse tempo a gente ainda era adolescente, tendendo para ser jovens. E a gente jogava muita bola ali. Então, mais adiante, né, eu voltei novamente para o Colégio Acreano, onde eu fiz a 8ª série, onde eu terminei o Ensino Fundamental 2 no Colégio Acreano. Mas quando passou para o ensino médio, o Colégio Acreano já não tinha mais o ensino médio, que era o antigo científico, tinha acabado lá no Colégio Acreano. Então eu voltei lá para o Instituto de Educação Lourenço Filho, que ele nessa época mudou o nome, passou a ser SERB, né? Então eu fiz o primeiro ano do ensino médio lá no SEB, e eu findei terminando o ensino médio fazendo supletivo, tá? Eu terminei o supletivo. Eu não tinha muita paciência de ficar estudando, eu queria logo terminar o ensino médio, então eu fiz o supletivo, graças a Deus eu passei, consegui e fui fazer vestibular. Nessa questão aí de fazer vestibular, eu levei pau, fiz para economia, fiz 1 ano, fiz 2 anos e levei pau. Mas como eu sempre trabalhei, e nessa época eu trabalhava em
comércio, mesmo antes de eu trabalhar no comércio, eu trabalhei como cobrador de ônibus. Eu tive várias profissões. Quando criança eu vendi picolé. Eu tive uma infância assim, que eu gostava muito, que eu era solto, eu era livre. Vivia por todo canto, nos banhos, por aí, na rua, nas peladas, nas quadras. Mas eu sempre estudei e sempre trabalhei. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já era adulto, né, digamos assim, era um jovem, e eu fui trabalhar em construtora. Eu sempre trabalhei durante 7 anos em construtora, e uma dessas construtoras foi aquela que construiu a Assembleia Legislativa, que é aquela que pegou fogo, não a atual, aquela que pegou fogo ali foi a empresa que eu trabalhava, quem construiu ali. E após isso, depois dessa parte aí que eu trabalhava lá na construtora, eu consegui trabalhar no Deracre. Eu fui trabalhar no Deracre. Mas meu pensamento era sempre ter uma empresa para mim trabalhar por conta própria. Eu não pretendia ser empregado a vida inteira, não. Eu sempre tive esse sonho de ter uma empresa própria. Isso aí para mim era questão de honra. Mas eu pensava muito, como eu trabalhava em construção, eu pensava em ter uma construtora, mas eu logo vi que ter construção é só coisa de engenheiro, né? Eu não daria para ter esse tipo de trabalho, não. Então eu pensava sempre em trabalhar com alguma coisa que eu gostasse. Que eu gostava muito, que era ler. Então, mas ler dá dinheiro? Não dá. Ser jornalista, ser tradutor, ser alguma coisa assim, tudo era difícil, né? Eu tinha que estudar. Então eu comecei lá a trabalhar no Deracre, e lá no Deracre eu via tempo de passar, aquele tempo vago que a gente tinha, na folga, lá o trabalho não era muito puxado. Então eu aproveitava todo aquele tempo livre para me ler, para me estudar. E nessa inteirinha aí o pessoal me via eu com um livro na mão, começaram a pedir livro. Pai, tu conhece um livro tal? O professor pediu para fazer um trabalho para o meu filho. E eu peguei, emprestava, orientava aquele pai de aluno a executar aquele trabalho, aquela tarefa para o filho. Então, foi assim que eu comecei. Aí aquilo me alertou, né, para uma questão de livros. Então, eu trabalhava uma coisa que eu gostasse. Eu queria trabalhar numa coisa que eu gostasse. O que eu gostava de fazer era ler. E como o pessoal começaram a me pedir livro eu emprestava, comecei a pensar em adquirir mais livros. No momento eu ainda não tinha pensado numa livraria. Mas eu já tinha muita facilidade de comprar livro, eu comprava muito livro por reembolso postal, que é a mesma modalidade de atualmente você pedir pela internet, só que naquela época você pedia pelo reembolso postal e pagava na retirada desses materiais. Então eu comecei a pedir isso para as editoras sempre tinham promoções, você compra 5, ganha 2, compra 10, ganha 5, compra 20, ganha 10. Então eu comecei a pedir esses livros. E daí para frente que eu comecei a despertar para a questão de eu vender, porque eu comprava livro demais, eu conseguia ler, muitos lia, a maioria eu lia, a grande maioria eu lia, mas eu comecei também a vender esses livros. Então o que acontecia? Na época, no início, eu vendia esses livros para meus colegas lá do Deracre, pelo mesmo preço que eu comprava. O lucro que eu tinha era os brindes que eu ganhava. Então esses brindes que eu ganhava, era que me dava assim uma alavancada para me comprar mais. Aí como eu também, nessa questão de eu ler muito e comprar muito livro, na minha casa estava lotado de livros. Então eu comecei a vender esses livros. Comecei a vender os livros que eu tinha em casa, comecei a vender os livros que eu mandava buscar. Então aí daí para frente sim, eu pensei, agora o ideal para mim seria ter uma livraria. Então eu vou trabalhar para isso. Então o que aconteceu? Eu comecei a mandar buscar livros, então eu já procurava aquelas pessoas que tinham a tendência para uma determinada área, eu vendia, quem era desenhista, eu procurava livros de desenho, que a pessoa das mulheres gostava de culinária, tricô, esses trabalhos manuais que na época vivia muito em moda. Então eu pegava e vendia para essas pessoas esse livro, mandava buscar livro desse estilo e saía procurando as pessoas certas para vender o livro certo. Só que chegou um ponto lá no Deracre que não tinha mais condições, ninguém queria mais comprar livro meu, porque eu estava me devendo ou também não precisava de mais livro, porque tinha livro demais. E eu sempre mandando buscar mais. O que aconteceu? Eu trabalhava no Deracre, o SESI, era o SESI. Nessa época ainda era ali no Triângulo, onde atualmente é a Escola Lorival Pinho.
Ali era o SESI antigamente. Aí eu, lá do Derac, eu dava um pulinho lá, andando com a sacolinha nas costas, também fazendo a mesma coisa, levando livro de culinária, livro de bordado, livro de pintura, livro de trabalhos manuais para as mulheres que faziam o curso lá, porque ali tinha curso a tarde inteirinha. Todos os dias à tarde tinha curso. Então eu vendi muito livro lá. Também chegou um ponto que o pessoal já não queria mais, já não tinha mais para quem vender. Aí daí para frente eu expandi. Aí eu comecei a procurar o SESC, o SESI. O SESI eu já era lá no Triângulo, né? O SENAC. O SENAC lá próximo do Hospital Santa Juliana. Procurei o SENAC, fiz o mesmo trabalho. E também foi o tempo que o SESC chegou e ficou ali ao lado da catedral. E daí para frente eu comecei a vender livro lá no SESC também. Então estava na hora de eu fazer alguma coisa mais, sei lá, mais popular, ou então... Só que foi o tempo que eu passei no vestibular, que eu falei para vocês que eu peguei pau no vestibular para economia 2 vezes. Aí na terceira vez eu mudei para o curso de letras. Eu fiz o vestibular para o curso de letras e comecei a estudar. E lá na faculdade, o curso de letras é um dos cursos que usa muito livro. Então comecei a vender para toda a minha turma, comecei a vender para as turmas futuras, para as turmas presentes, para os professores que estavam se formando. Consegui vender ele para tudo quanto foi aluno do curso de letras, só que também achei pouco. E comecei a vender para o curso de biologia, de pedagogia, de história, de geografia, de economia. Só o único que eu nunca fui muito foi para o curso de direito. Mas as demais áreas eu vendia tudo. Tinha uma mesinha lá na UFAC, era tudo. Eu sempre comprava livro. Então lá, e quando como eu estava falando, cheguei lá na UFAC, né? Ainda a UFAC ainda era aqui no colégio de aplicação. Nós passamos 1 ano aqui no colégio de aplicação. No ano seguinte, eu mudei de curso. Eu saí do curso de letras e fui fazer o curso de veicultura. E nesse curso de veicultura também conheci novos alunos, aí o curso de veicultura, curso de topografia, curso de construção civil, e eu fui vendendo livro para todo mundo. Então como era que eu fazia? Eu precisava de um apoio lá na UFAC, né? Então o que é que eu fiz? Eu consegui com o professor Moacir, o reitor da UFAC na época, na verdade era o Aulio Gélio, o reitor, mas quem estava... Nessa época, quando eu solicitei a permissão lá, foi o professor Moacir Fercuri, que ele estava como reitor em exercício nessa época. Então, eu consegui uma banca mesmo, uma mesa assim igual essa que está aqui, cheia de bagunçada desse jeito, e eu botava meus livros aqui em cima e ficava vendendo lá para os alunos. E eu estudava no curso de veicultura nessa época. E o curso de veicultura é lá no final, que o pessoal chama até de vai quem quer. Então, o que que acontecia? Eu pegava o ônibus, abria lá a minha banquinha lá próximo da cantina, que era ali no primeiro pavilhão, tinha o curso de letras, era ali no primeiro pavilhão. E tinha uma cantina ali, a primeira cantina foi feita ali. Ali eu coloquei minha banca, aí eu peguei, abria a banca, cobria com a lona aqui, tudo bem bonitinho, amarrava e ia para a sala de aula. Só que para mim sair lá desse local, da primeira sala, para chegar no último pavilhão lá, se você contar aquilo, dava 900 metros. E eu andava aqueles 900 metros de ida, quando era na hora do recreio, voltava de novo 900 metros de volta, terminava o recreio, andava mais 900 metros de volta. E quando eu saía de lá para fechar a banca às 8 horas, eu já andava mais 900 metros. Então, durante o dia, a tarde inteira, né, eu ficava para lá e para cá, feito a lançadeira. Mas foi assim que a gente foi indo. E aí eu tinha um meu irmão mais novo, ele saía da aula 4 horas e ele ficava lá na banca para mim enquanto eu ficava dentro da sala de aula. Na hora do recreio eu vinha, eu ajudava ele e quando era 8 horas terminava, a gente voltava e vinha para casa. Só que quando você diz vinha para casa, só que não existia ônibus mais. O último ônibus que aparecia era 7 horas da noite, vinha deixar os alunos da UFAC, né? Quer dizer, os alunos da UFAC. Não tinha asfalto, ali tudo era barro. E o ônibus vinha 7 horas, deixava os alunos, voltava e só vinha de novo 10 horas quando terminava as aulas. Por que isso? Porque o ônibus vinha para pegar aqueles alunos, quando terminava a aula, terminava 10 horas, aí era a última viagem do ônibus. Então o que é que a gente fazia para a gente não ficar até 10 horas esperando? A gente ia lá para a estrada, aí para a BR, e ficava esperando, passava o carro da Coca-Cola, passava o carro da Fogás, e ficava um monte de estudante ali, e ele dava carona pra gente. A gente ia em cima do caminhão, eu ia até a estação experimental, e lá eu descia e cruzava para a floresta, que é onde eu morava, e eu ainda moro até hoje.
Então eu andei muito esses trechos. Eu vi aquilo ali tudinho. Depois, quando aquilo ali foi asfaltado, os ônibus começaram a dar mais viagem. Aquela viagem de 7 horas começou a dar outra 8, 9, 10 e assim sucessivamente. E foram aumentando também o número de cursos. E a UFAC foi crescendo, né? E eu acompanhei tudo isso. Então, quando foi em 82, eu terminei o curso de agricultura e voltei para o curso de letras. Mas nesse inteirinho, eu já tinha conseguido também colocar uma revendazinha, uma lojazinha ali próximo da Rádio Difusora Criana, que chamava-se Livraria Universitária. Essa livraria ainda existe até hoje, mas foi lá que eu comecei. Então eu fiquei lá desde 82 até 88, eu funcionei naquele local lá. Quando foi em 88 foi que eu vim aqui para a Rua Rio Grande do Sul, que era uma casa pequena também, que posteriormente eu demoli e construí aquele galpão. E 20 anos depois do galpão, eu consegui construir essa estrutura aqui. O que foi muito trabalho, foi muito trabalho, foi muita luta, mas eu consegui, né? E eu vou dizer uma coisa, quem tem sonho, que tem fé, que tem vontade, você trabalha para realizar aquilo, você consegue. Atualmente, nesse meu ramo, está muito difícil, muito concorrido, mas eu continuo em pé. Eu continuo vivo e espero continuar ainda por muitos e muitos anos. Olha, durante esse decorrer da minha vida, eu tive assim, alguns hobbies, né? Alguns hobbies. E um dos meus hobbies principais era jogar bola. Era jogar bola. Eu joguei bola lá na UFAC, eu joguei bola nessas quadras. Primeiro eu comecei no SERV, lá no SESEM, a gente jogava bola lá, depois joguei bola por outras quadras aqui da cidade, mas por último foi lá na universidade mesmo, lá na UFAC, eu posso até dizer que ali era a minha casa. Então nós começamos a jogar bola ali todos os sábados, a gente começava 2 horas da tarde até 6 horas. E aquilo era sagrado, todos os sábados. Eu passei mais de 20 anos jogando bola ali. Então, quando eu tinha já 48 anos, é lógico que a idade vai puxando, né? Jogando bola com aquele menino novo, eu comecei a ter problema de coluna. Então, o que aconteceu? A minha mulher fazia o curso de pedagogia à noite. Então, à noite eu ficava sem o que fazer, ficar em casa só. Eu digo, para procurar uma academia para me fazer exercício. Eu vou me exercitar numa academia, procurar alguma coisa para fazer. Mas eu continuei, ainda jogava bola, mas já estava bem a menos. Então eu comecei, quando eu cheguei nessa academia, eu vi aquele som de um forró lá na sala. Eu fui olhar o que era, isso é aula de dança aqui. Aí quando eu cheguei lá, encontrei um pessoal com isso, pai, vem fazer uma aula aqui com a gente. E eu rapidinho entrei lá no meio deles.
E comecei a dançar forró lá. Foi até nessa época era Marco Academia. E esse pessoal dava aula lá na Marco Academia, era todos os dias, tinha aula de segunda a sábado. Era de segunda a sábado que tinha aula lá. Então eu peguei essa vontade de jogar, de dançar, como eu estou falando, minha mulher estudava à noite, eu ficava sozinho. Eu ficava até esperando hora para ir lá na UFAC pegar e buscá-la, né? E durante esse inteirinho eu peguei e fiquei na academia. E eu gostei tanto que eu ia todos os dias, né? E aí lá a gente comecei a aprender a dançar forró, bolero, soltinho, samba, essas coisas assim que chama a dança de salão, né? Que você inicia por esses ritmos. Então, quando eu tinha 48 anos, eu comecei a sentir dores nas costas, na coluna. E eu fui no médico. O médico disse, olha, ou você para de jogar bola ou você vai ficar numa cadeira de roda. Digo, já parei. Como eu já tinha começado a dançar, deixei de jogar bola de uma vez. Nunca mais pisei numa quadra, em campo, nada. Nem tentei remediar. Simplesmente comecei a dançar. E isso aí já faz o que eu comecei em 2001, já tem 22 anos que eu danço, nunca larguei. E continuo dançando até hoje. Só que é lógico que a gente vai... Aquelas danças iniciais a gente aprende, mas tem que estar sempre treinando. E vai aparecendo outro ritmo, como posteriormente apareceu o calypso, apareceu a bachata, apareceu o kizomba, apareceu o tango, que já existia, mas aqui é mais difícil. Mas o pessoal sempre pratica. E quando eu posso, pratico também. Mas as principais são essas que atualmente é o zouk, né? Que o zouk veio da lambada, aquela na época dos anos 70, foi 80, que a lambada estava no auge. Então a lambada sumiu e posteriormente apareceu o zouk, que vem da lambada. Então atualmente nas academias de dança, praticamente todas elas ensinam esses ritmos. Que é o zouk, a bachata, e o kizomba. Essa é que inclusive a nossa academia Fênix, ela trabalha com esses três ritmos aí, porque o calypso está incluído junto com forró, com bolero, com samba, com soltinho. O soltinho é uma espécie de... soltinho é uma espécie de... É o chamado foxtrot americano, mas aqui o pessoal aqui chama muito rock. Mas é aquele rock leve, do tempo do Roberto Carlos, do Raul Seixas, aquele rockzinho mais leve. Mas isso aí veio do foxtrot também, lá nos Estados Unidos. E assim a gente vem, também eu trabalho, continuo trabalhando na loja, né? Trabalho até hoje, nunca parei. E o meu hobby é esse, é dançar. E muitas vezes também, atualmente a gente tem uma chácara e também é outro local que eu costumo ir todos os meus finais de semana para lá. Quando eu cheguei lá na Marco Academia, a Fênix já existia, mas a Fênix assim, ela foi uma criação, foi um professor que veio do Rio de Janeiro para cá para ensinar danças. Então essa dança teve 4 alunos, esses alunos insistentes, né, que a gente chama de insistentes, que foi o Pedro Rocha, foi a Benedita Esteves e o Márcio, e teve a Glória. A Glória, atualmente ela já nos deixou, mas foi uma professora muito importante. Então tinha um professor que veio do Rio de Janeiro dar um curso para eles. Então quando esse curso terminou, o professor foi embora. Aí eles, para não ficar parados, eles começaram a dar aula lá na própria Marco Academia. Foi quando eu cheguei lá, que eu entrei, e foram eles que ficaram dando aula. E até hoje, o Pedro Rocha ainda continua, eu continuo por aqui. E como eu falei, a Glória já nos deixou, o Márcio já desistiu. E tem a Jaqueline Bezerra também. Jaqueline Bezerra, atualmente ela tem uma outra escola. Ela, o Denis Freitas e o Glaucio Saraiva. Esse daí eles fizeram outra escola, que o nome até é Compasso, né? Com o Passo, né? Então eles têm outra escola. E a Fênix que continuou com o Pedro Rocha. Então, na verdade, a Fênix é do Pedro Rocha. Eu apenas faço parte como um dos integrantes mais antigos da Fênix, né? Então aqui a nossa livraria é uma das mais antigas da cidade. E no momento é a única, é praticamente a única, porque o livro ficou muito difícil de ser vendido e as pessoas também atualmente estão lendo menos, mas existe também o que perturba mais a gente, o que atrapalha mais a gente, o que é mais... Não é dizer
atrapalha, mas o maior concorrente nosso são as plataformas, nas livrarias virtuais aí, tipo Amazon, Dizal, Submarino, Saraiva, Cultura. Essas aí são as nossas concorrentes fortes. Apesar de eu estar aqui no Acre sozinho, mas essas concorrentes aí, elas são muito fortes. Mas, de qualquer maneira, a minha livraria, nossa, vamos considerar assim, a minha livraria, que é a nossa livraria, a livraria da cidade, que eu considero que será uma cultura no estado do Acre, e a gente, assim, mantém aqui é composta da livraria propriamente dita, nós temos ali em cima um café, e tem algumas salas de conveniências, né? E lá no terceiro piso tem um auditório. Esse auditório existe cursos, seminários, que esse auditório é para usado para esse tipo de eventos. Agora, quanto aqui à livraria, a gente sempre promove lançamento de livros. Inclusive está aberto até toda a comunidade que queira lançar seu livro aqui. Nós estamos à disposição. Não custa nada, isso aí é uma cortesia da loja, não propriamente uma cortesia de a pessoa chegar aqui, lançar o livro e ir embora. Não, a pessoa chega, conversa com a gente, quer dizer que a gente não cobra aluguel por isso, tá? Agora depende muito da negociação, como é que é feita, mas no modo geral a gente não cobra aluguel por isso, aqui na loja. E a pessoa também quiser fazer uma exposição de quadros, quem for pintor quiser fazer uma exposição de quadros de uma semana ou coisas assim, também não vai custar nada. A gente só pede que a pessoa que venha, como eu digo, tem que ter uma negociação, que a pessoa que venha tem que deixar alguém tomando de conta desse material, porque nossos vendedores não são preparados para dar as informações necessárias. Mas quem quiser, nós estamos à disposição. Assim como outras atividades, quem quiser fazer uma apresentação de teatro, ou quiser, sei lá, até uma produção musical, não tem problema, nós estamos de portas abertas. Então eu vejo assim, atualmente, que a nossa loja, além de ser uma cultura para a cidade, né, um marco cultural da nossa cidade, é também uma coisa que eu já posso considerar que é uma tradição na nossa cidade. Agora, para encerrar, a gente quer agradecer ao programa Mais Cultura, tá, da TV Rio Branco, e a apresentação do nosso amigo Adalberto Queiroz. A gente agradece ao programa e agradece também ao seu apresentador por nos ter dado essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre a nossa trajetória, a nossa evolução e o nosso compromisso atual.